Olha, você viu que o moço pediu, né? Pro meu neto. Falou assim: fala pros seus espíritos vim aqui ajudar eu, porque eu tenho uma coisa para fazer no tribunal, tudo. E aí o meu neto falou para ele: pode ter fé, ore e tenha fé, que a ajuda chega, né? É um pouco falar o óbvio, né? Mas a gente precisa escutar muitas vezes o óbvio. E depois o meu neto quis explicar uma coisa que todo mundo tinha que saber, né? A gente pede ajuda para a espiritualidade dentro daquilo que a gente tem expectativa que aconteça. Olha, que desinformados somos, né? Ai, me ajuda hoje no fórum porque eu quero que saia o resultado que eu gosto, que eu prefiro que saia. E aí fica desse jeito, né? Nossa infantilidade passando os carros na frente dos bois, né? Porque espiritualidade, a hora que você chama e tem fé, ela vai e ajuda. Mas a espiritualidade não está interessada em você conquistar aquilo que pertence ao capítulo dos mediatismos humanos. Não está interessada nem um pouco. Então aí a pessoa recebe ajuda, mas não se dá conta, porque vai reverter para ela em retorno espiritual dali 4 meses, dali um ano. Mas não, porque não recebeu a conversão do resultado imediato, pelo menos perto do parecido daquilo que ela desejava, como evento preferido de acontecer, ela descarta que a espiritualidade participou. Sobretudo quando quer ganhar uma coisa e perde, né? Olha, ganhar um processo, ganhar uma causa, né? E aí acha que a espiritualidade não ajudou nada, mas a espiritualidade está interessada em você ter mais amor, mais humildade, maior tolerância. Reconhecer que a maior vitória é passar por uma provação com serenidade e restrita confiança nos desígnios de Deus. Ajuda, olha, como que ajuda? Sempre ajuda, né? Espiritualidade sempre ajuda. Então ele pediu pro meu neto enviar os guias do meu neto lá para ajudar ele. E o meu neto disse: ore e tenha fé, que a ajuda chega. Não disse que era ajuda dos guias dele, né? Mas disse que a ajuda chega. E no final ele fez questão de dizer, né? Olha, vamos sempre recordar que o guia dos outros é tão forte quanto o nosso, né? Todo mundo tem guia espiritual, designado pela justiça divina. Não tem guia espiritual mais forte que outro. Sobretudo para a ajuda que a gente pede, né? As coisas que a gente pede para os guias espirituais é fichinha. Encaminhar você para um lado, encaminhar você para o outro. Dar uma boa intuição de você falar o que tem que ser falado em determinado momento. Dar um bom encaminhamento para você interpretar aquela situação de uma forma que te empodera, sem desajustar o caminho de ninguém, contribuindo sempre com o propósito imediato, mas também do coletivo. O guia espiritual tem um bom treinamento nisso. O do meu neto, né, que faz o diálogo com os espíritos, mas também o seu, também o desse moço. E ele terminou dizendo: valorizemos nosso povo, né? O seu povo, os seus guias espirituais estão aí, sempre dispostos a encaminhar você para a luz, de uma forma que a gente ainda não entende, mas nunca vão responder aos anseios imediatistas que priorizam
tudo o que pertence aos imperativos da existência corporal. Isso não. Mas na verdade é sempre isso que muita gente almeja. E naquele momento não conseguiu o que queria. Esquece da espiritualidade, até acredita que não ajudou. Olha, como que a gente é vaidoso, orgulhoso, né? Egoísta. Ajudou sim, sempre ajuda, viu? Mas eles veem que a ajuda é boa quando faz você repensar aquilo que não serve mais, a roupa que já não serve mais você vestir, na forma de senso de identidade, por exemplo, uma conduta desajustada, eles colocam a luz por meio das provações, né? Você vê que não está te ajudando aquela forma de conduta, aquela forma de filosofia de vida, não está ajudando. Então, muito mais do que a gente pode imaginar, não só estão eles presentes, não só tem eles força ilimitada, que até sobra, para auxiliar a gente de ter um resultado positivo, mas eles sabem de cor e salteado o que é um resultado verdadeiramente positivo. E é sempre aquele que auxilia o seu espírito a permanecer centrado em Jesus Cristo e nos seus ensinamentos, sabia? É isso sim. Isso é muito mais, né? Ai, eu comecei a ler aqui um pouco, né, o que ele tinha escrito para o meu neto, que o meu neto mandou para mim. Aí eu disse, ai, sabe o que? Eu vou comentar lá nos lembretes da alma, um pouquinho também, né? Valorize o seu povo. Entenda que a espiritualidade ajuda sempre, mas coordenando de forma a que o ganho seja verdadeiro, e para ser verdadeiro ele tem que ser eterno e valer até para depois da vida, somando no seu espírito e no seu histórico energético riquezas que você leva para além túmulo, viu? Ai, que bonito tudo isso. Então vá, daqui a pouco eu volto, você vai ver. Você nem vai perceber. Então, o meu neto falou, né, que tá conversando com você, tudo. Que bom isso, né? Tudo que não tá resolvido tem uma razão de ser. Que a gente acha melhor não resolver do que resolver. Lá no fundo, vê mais benefício em deixar o barco afundar do que realmente identificar os buraquinhos e ir atrás de resolver. Vê isso como mais benéfico, como melhor, como mais fácil, mas é completamente o contrário. Pode ter certeza, é mais difícil continuar numa situação que é desgastante, numa situação que, como dizer, não se resolve e não vai se resolver, porque se a gente não resolve, não vai se resolver, uma vez que Deus deu a equação para a gente resolver. Então, vamos ver desse jeito. Você tem uma equação na sua mão e que não está ajustada, senão você estaria se sentindo bem. Então ele disse, vamos resolver isso. E a melhor forma de resolver é olhando para a situação. Por isso que ele diz, fale, quanto mais você fala, mais você consegue olhar para a estrutura da equação. E quando a gente olha de verdade para o problema, só de olhar para ele, a gente mesmo já fala, olha que eu não tinha pensado, mas se eu colocar um suporte aqui, outro suporte ali, a coisa se sustenta sozinha. Não precisa ficar embaixo com o risco de cair em cima da minha cabeça. Olha que quão importante a gente identificar, né?
O problema, porque a gente sabe que ele existe, a gente sabe que ele é prejudicial. E a gente acredita que não dá para sair dele. Se não dá para sair dele, como eu fico nele de forma confortável? Aonde eu priorizo o amor ao próximo, sem deixar de esquecer que nesse pacote tem que entrar o amor próprio. Olha que quão importante é isso. Mas as pessoas o que faz? Tá ruim e vai piorar. E daí supor, como que dizer, né? Fato. Ah, isso já é um fato. Nem adianta, não dá para modificar. E aí não vai atrás de conhecer bem a equação. Que equação eu tenho aqui na minha mão? Quantas pessoas envolve? Ah, mas as pessoas não vão mudar. Então vai continuar sempre do jeito que tá. E eu a ponta prejudicada sempre. Olha. Se uma pessoa não muda, é porque não vê valor em mudar. E quanto mais a gente encobre ela de ver o prejuízo que aquela conduta pode causar a ela, mas ela acha que é certo fazer aquilo. Então, como que dizem, né? A gente é responsável por aquilo que cativa. Ou se cativa a pessoa dentro de uma realidade onde ser irresponsável não traz prejuízo. E não traz prejuízo para ela porque antes do prejuízo se transformar em lei de retorno, você cobre. E é como que dizer, né? Vai lá, pesca e dá o peixe para ela. Ela não aprende o valor de pescar. Então, assim, pode ter certeza, em qualquer situação onde não está existindo amor próprio, porque se você está numa situação onde você descamba para a possibilidade de afundar o barquinho seu na depressão, não está existindo amor próprio. Então, onde não está existindo amor próprio, pode ter certeza. Você não está investindo tempo de qualidade para compreender a equação que Jesus te apresentou. Desse jeito, Jesus se apresenta para a gente todos os dias equações para serem resolvidas. Com o concurso do amor ao próximo sempre, né? Mas o concurso do amor ao próximo carrega na sua estrutura, como que se fosse no pacote, o amor próprio. Senão nem está tendo amor ao próximo. Está tendo autoflagelação. Excevando o outro numa realidade farseada. Porque a realidade que não é farseada, que é a verdadeira, é onde você planta, você colhe. Se alguém planta e você vai lá, você despranta, daí ela não vai colher, vai achar que é benéfico o que está fazendo. Ai, vó, mas a gente tem que sempre pensar no outro. Exatamente. Pensar no outro é ensinar que você ganha músculo caminhando com as próprias pernas. Né? É ensinar que para toda ação tem uma reação. É policiar-se. Porque a gente dá liberdade para uma ação, para uma situação continuar existindo. E depois a gente desencarna pelo estresse que aquilo a gente permitiu causar. A gente vai para o outro lado como suicida. Aí diz assim, eu pratiquei a caridade. Caridade, que é caridade. Depois da ação, todo mundo sai ganhando.
mais do que ganhando, né? Beneficiado e beneficiados, todo mundo, do benefício verdadeiro, né? E o benefício verdadeiro na encarnação é o autoconhecimento, não é outra coisa. Não é a pessoa estar numa situação favorável, psicológica, emocional ou financeiramente falando, que muita gente acredita nisso, né? Todo mundo ganhou, valeu. E aí deixou de considerar o mais importante na encarnação, que é o que, minha neta? Você me diga só, o autoconhecimento. O que eu estou fazendo que está sendo destrutivo, que está me encaminhando para o suicídio, para encurtar minha vida na Terra e terminar no umbral? Sabe que a criança, quando bota a mão no fogo, queima, depois ela não vai lá de novo e bota a mão, ela aprendeu. Todos aqueles que já ouviram falar de alguém que morreu e terminou no Vale do Suicida, por falta de corrigir um curso deletério, já teve a experiência de botar a mão na chapa quente. Você não precisa viver aquilo. Por isso que dizem, né? A educação faz a gente poder evitar a experiência negativa e a destruição, né? Que daquilo pode decorrer. E decorre, viu? Então, se aprendeu, é chapa quente, não bote a mão. Não, olha, nem um dia, viu? Nem um dia mais. Olhe para a situação onde você se encontra. Ame o próximo, amando a si mesma. Se não está incluso a parte do amor próprio, você está andando em cima de uma esteira, não está resolvendo nada, nem para o outro, nem para você. Então, mediante qualquer situação aonde a gente se vê preso, limitado no sentido de tolhido, né? E depois a gente tem um sentimento negativo de que não está podendo ser tudo o que pode, não está conseguindo ser tudo o que pode. Que nem, né? Que você é uma borboleta com asa bonita e fica andando no chão, rastejando que nem lagarta, quando já passou esse estágio na sua caminhada. Agora é hora de borboleta voar. Ai, mas não me deixam voar, porque só funcionam se eu continuo sendo lagarta. Isso me está colocando para baixo. Ensine responsabilidade, plantou e colher. Mas deu exemplo do amor próprio. Eu ensino, isso é desse jeito, é desse jeito. Você planta isso, você colhe isso. Eu ajudo você uma vez, olha, aqui eu evitei você de tropeçar. Você continua repetindo isso, você vai tropeçar, porque eu tenho minha vida para cuidar, não posso ficar aqui vigiando você decair. Porque eu fico vigiando você decair, passa um tempo, você não só começa a achar que é minha obrigação ficar cuidando de você, que já é grande, mas depois que eu sou mal agradecida, que eu sou uma pessoa marvada, que deixou você cair, é merecidamente, né? Eu tenho que escutar isso, porque eu fui cativando você a viver uma realidade, a viver a ilusão dentro da realidade, onde a pessoa não tem retorno daquilo que faz, daquilo que decide ser. Então, você não vá cobrindo a queda dos outros, alimentando neles, né? A ilusão de que continuar fazendo aquilo é correto. E depois, no processo, você continua atuando como lagarta. Ele diz que é depressiva a vida de lagarta. Para lagarta não é nada depressivo.
uma situação específica, quando já é desagradável para você, é porque você já é outra coisa, você não é mais aquilo. E insiste em se comportar como aquilo. A borboleta que você é quer voar. Não quer mais ser lagarta. Ai, vó, mas se eu não continuo sendo lagarta, os outros vão tropeçar. Você anda de zóio fechado. É uma maneira de aprender, né? Fala, abre os olhos. Mas você fala, abre os olhos, e você fala, abre os olhos e ensina com o seu exemplo. Né? Vamos sim, vamos. Vamos dizer às pessoas, abra os olhos. Abrindo os olhos você mesmo. Está numa situação ruim, está numa situação destrutiva. Escreve no seu caderninho todos os elementos da equação. E vai corrigindo. Os que são mais fáceis de corrigir. Às vezes um diz, nossa, para eu corrigir isso eu vou ter que causar uma reviravolta, viu? Então já quer ir arrebentar o pilar mais grande que sustenta aquele problema. E daí se sente incapaz, não só incapaz fisicamente, mas moralmente, porque vai causar um mal grande pro outro. E aí prefere suportar, viver a vida de lagarta. Mas nem sempre é por aí. Você não tem que ir arrebentar o pilar mais grande, aonde faz que tudo desabe do dia para a noite e o outro fica sem chão. Você pode ir corrigindo as pequenas coisas. E aí, antes de fazer a pessoa cair, se esborrachar no chão de onde está, porque cresceu na própria ilusão, você vai trazendo ela para a terra. Quanto mais perto ela vai ficando do chão, menor vai ser o tombo depois. E como que faz isso? Primeiro identifica a equação. Depois, se pergunte quais são as estruturas pequeninas que eu posso ir resolvendo para ir baixando esse castelo ilusório das nuvens aonde se encontra. Olha que coisa boa essa. E daí você vai devagarinho acertando uma aresta de incompreensão do outro, da realidade. Hoje, outra manhã, se amando, alimentando dentro da sua própria existência uma possibilidade de fazer o que você gosta, aumentar o tempo de dedicação a si mesma, é ir educando, é ir sendo exemplo, é ficando ausente para pessoas e eventos que querem que você funcione como lagarta. E vá devagarinho, depois de identificar a equação e todos os elementos envolvidos, selecionando aqueles que, ao serem corrigidos, vão baixando aquele castelo da nuvem de ilusão aonde existe. Olha que coisa boa essa. Então, nem muito preto, nem muito branco. Sempre vai pelo caminho do meio, na resolução das problemáticas apresentadas na forma de provação. Todo mundo tem problemática e problema para resolver. A pergunta é, vai aceitar e preferir viver como lagarta quando você já não é isso? Por quê? Porque moralmente você não quer causar um estrago na vida do outro? É só não arrebentar o pilar mais grande.
Vai pegando as cordas que estão frouxas, vai amarrando elas direitinho, porque se você deixa, o castelo vai subindo cada vez mais, né? E aí vai criando um suporte que automaticamente, na forma como que você fala, na forma como que lagartamente você não está disponível, e vai abrindo os olhos dos outros pela força do seu próprio exemplo, pela força do seu próprio esforço de manter os seus olhos abertos. Uma pessoa de olho aberto se ama. Uma pessoa de olho aberto não vai evitar fazer o que sabe ser correto nas pequenas coisas. Logo, não vai se sentir sobrecarregada. E não vai querer fugir. Muita gente, eu quero fugir. Por quê? Porque eu não quero fazer mal pro outro. É que é espírito de luz, né? Você é para pensar desse jeito, você é espírito de luz. Não quero fazer mal pro outro. Mas, espírito de luz apagada, né? Porque quando não quer fazer mal pro outro e não se importa em fazer mal para si mesmo, a luz está meio apagada ali, você não deixa de ser espírito de luz. Mas espírito de luz com a luz apagada, ainda não despertou, né? Tudo que poderia e pode. Tá bom? Então é isso que a avó queria passar hoje um pouquinho, né? Sobre a gente aceitar que tem uma equação presente, todo mundo, em todo momento tem uma equação para resolver. Só que como que você vai resolver uma equação que você não lê? Que você não conhece os elementos e as variáveis presentes nela? Que você não identifica aquelas que são mais fáceis de resolver, porque tem. E já diz, olha essa grande, e se sente sobrecarregada. E com essa sensação de impotência, porque moralmente você não vai fazer mal para o outro, né? Aceita o papel da lagarta rastejante, porque é roupa que já não te serve mais. Viu como que dá para fazer a transição? Em qualquer situação que você se encontre, identificando as partes que facilmente podem ser resolvidas e acreditando que quando eu resolvo as partes pequenas, um número grande de partes pequenas, aquilo toma outra proporção. E o castelo que estava na nuvem da ilusão já foi chegando mais perto da terra. E quando está pertinho, você dá o golpe final na coluna mais grossa. A pessoa só vai sentir um tranquinho, né? Que é o momento de desligar-se. Porque você veja o que você sofre aqui na Terra e aquilo que você aceita transformar-se em lagarta durante a encarnação, vai se tornar arrependimento depois da morte. Você vai dizer, ai, que eu deveria ter me amado, ai, que eu deveria ter tido diligência, esforço, determinação, aceitado o trabalho de olhar para o problema, ler o problema, identificar os elementos e as variáveis, conhecer as que são resolvíveis mais facilmente, trabalhar nelas e, enquanto isso, ter irrestrita confiança nos desígnios de Deus, chamar o auxílio da espiritualidade, jamais deixa seu barco afundar. Não faz nenhum sentido você se permitir ficar mal. Porque você é merecedora. Assim como todo mundo. De uma vida
plena, fazendo aquilo que gosta, sorrindo, escutando aquilo que gosta, sendo tudo o que pode na fase borboleta, voar. Ai, que lindo isso, né? Borboleta que você é. Vai voar, boba. Vai voar. Não aceite nenhuma sugestão de que não tem caminho, ou de que a montanha é muito grande. Porque o pouco, com Deus, é muito. Ah, não tenho inteligência. Pouca inteligência que todo mundo tem, que a gente tem, que a avó tem. Com Deus é muito. Só entrega na mão de Deus. Quando você tem a restrita confiança nos desígnios de Deus, você opera a partir da fé de que a solução existe e que você só precisa caminhar. Esse que você só precisa resolver as pequenas coisas resolvíveis para as quais você não está olhando. E por isso, veste a roupa da lagarta, se sente mal e deixa os outros montar. E vai cativando a pessoa. E ela desenvolve a fraqueza, não aprende a pescar. Aí você fica responsável de dar o peixe para ela comer, alimentando aquela ilusão existencial. Nada disso vai embora depois da morte. Resolve já. Resolve já. Olha, resolva já. Aí, como que eu resolvo? Você sinta bem, porque não precisa dessa razão para você se sentir bem. Mas se você quer, se sinta bem, porque é a melhor coisa a fazer em cada momento. Você se conecta com o Espírito de Luz, ele dá criatividade para você. Ele dá vigor, força, motivação, ânimo. Você caminhar mais um dia, porque é tudo isso que a gente precisa fazer. Caminhar mais um dia. Às vezes a gente não vê caminho, mas dá um passo, vê o outro passo. Depois de dar outro passo, vê o outro passo. E você olha para trás, às vezes você nem vê a sua pegada na areia, foi porque Jesus te carregou no colo. Confia nisso, porque Ele faz isso muito mais do que a gente se permite pensar, se permite imaginar. Às vezes até na forma de um lembrete da alma. Gente, que coisa é essa, né? A gente não, às vezes não entende, não compreende. Mas está assim Jesus, sempre presente com sua luz na nossa vida. É como que a gente agradece, permitindo o sentimento negativo morar na nossa cabeça e descer para o nosso coração. Não pode, viu? Modifique isso. Não tem equação que não possa ser resolvida. E a cruz que Deus nos deu pode ter certeza disso. É a equação que a gente dá conta de resolver. Dá conta, dá conta. Quem não sabe hoje, pede para a professora. Professora, como que resolve essa? Ah, essa é assim. E a da minha vida? A da sua vida resolve igual essa. Identifica o problema, os elementos dentro dele. Vai tirando o que alimenta ele. Você veja, né? O fogo, se não tem oxigênio, ele para de queimar. Há uma pessoa que não tem comida, não tem água. Uma planta, uma erva daninha que não tem água. Ela vai definhando até que morre.
Como que você pode fazer o problema ir auto-anulando-se? Cada dia um pouquinho. Acendendo a sua luz. Se acende a sua luz, você fica bem. Você tem a intuição de fazer o melhor que pode por si mesmo. E pelo outro. Você só não tendo intenção de fazer mal para o outro, já está fazendo bem. O que surgir daquilo é colheita de plantação, muitas das vezes indevida, da própria pessoa. O que não pode é você ver que a outra pessoa faz plantação indevida. Eu sei não ser diferente. Só porque você tem uma razão que é justificável. Não tem razão justificável para você se sentir mal. O mundo quem tem que cuidar é Deus, não é você. E você nunca vai cuidar do mundo, você mesmo você não cuida. Você tem que estar bem. E dessa forma, se 2 ou 3 pessoas que estão à sua volta não estão bem, quando você está bem, você emana luz. E você ajuda com a sua luz 200 pessoas. Porque quem estava fazendo mal para elas estava na escuridão. Com a sua luz, viu que era errado fazer. Então você ajudou 200% mais de pessoas. Se amando, buscando manter sua luz acesa. Então vamos abandonar, né? Esse complexo de salvador da pátria, que muito de nós temos, né? A gente ensina o outro a abrir o olho quando a gente abre o nosso. E isso se reflete, olho aberto se reflete na conduta de amor próprio. Ame a si mesma. E pode ter certeza que de todos, Jesus cuida por meio dos Espíritos de Deus, porque os outros também têm guia espiritual. Confia neles. Você não pode pegar de fazer o trabalho do guia espiritual dos outros. Enquanto no caminho você se sente mal. Porque muita gente no outro continente está esperando a sua luz se acender. Para aqueles que são marvados, deixar de achar certo fazer isso. Praticar maldade contra eles. Vai ser feliz. Seja honesta, sincera e verdadeira com os outros. Tem sempre diferentes formas de falar o que pensa. Se você fala sem querer ser superior, sem querer machucar o outro, e sem precisar que o outro te escute, você está feliz e está em paz, então pode falar. Se não resolver essas 3 coisas, vai resolver antes, não vai falar porque você só vai piorar as coisas. Deixa o mundo ser o que Deus acha que deve ser. As pessoas ser o que elas acreditam ser melhor. Porque isso já vai acontecer. As pessoas vão ser aquilo que elas acham ser melhor ser. Você fica segurando elas de colher o que planta, é como você está no meio do rio, na direção contrária à correnteza, você se arrebenta toda. Sem contar que lá pode ter uma cobra que abraça você, eleva você a abreviar sua estada na terra e ir para o outro lado como suicida. Ninguém deve ficar no meio do rio, lutando contra a correnteza, porque isso certamente vai abreviar a estadia da pessoa na terra, né? Não é lá que ela foi feita para funcionar. Você foi feita para voar. Todo mundo que já é borboleta foi feita para ir de flor em flor, espalhando o pólen e multiplicando os talentos, e dessa forma a vida na terra. Vida em abundância. Abundância de luz, de amor,
de bons exemplos e de compaixão. Né? Ai, que bom, né? Parei aqui um pouquinho, estava no caminho, né? Dei para academia, olha, eu com 77 anos. E disse, convém sim, eu dar aqui um lembrete da alma, né? A pessoa na alma dela, ela se recorda daquilo que veio fazer e que não estava fazendo, acreditando que tinha uma justificativa boa para hospedar pensamento, sentimento depressivo, conduta que leva à autoflagelação, à autoanulação, esquecendo das responsabilidades que prometeu a Jesus, que daria conta. E uma delas é cuidar do seu corpo físico, é orar e vigiar para que você tenha sempre sintonia com os espíritos de luz. Às vezes seu guia está do seu lado, falando, olha, você sintoniza comigo, que eu dou bom pensamento para você, ajuda você a resolver tudo isso. E você fala, não, porque eu sou a salvadora do planeta Terra, essas duas pessoas, a minha família, os meus amigos que eu tenho que ajudar. Não posso deixar essa pessoa cair nem tropeçar, porque, ai, que equívoco de uma pessoa que ama o próximo, não? Se dessa forma, alguém que estende a mão e ajuda, mas você tem que definir bem o que é ajudar e o que não é ajudar, às vezes o que é atrapalhar, né? E a eficiência na ajuda. Quem salva é Jesus, quem salva é Deus, por meio do mérito criado pela própria pessoa. E você, antes de ajudar dois, pode ajudar 1 milhão de pessoas, mantendo a sua luz acesa e amando a si própria, né? Então, identifique a equação, olhe bem para ela, veja os elementos que nela existem e vai atacando aqueles que sem perceber e sem muito esforço se resolvem, começando pelo ser. Porque a gente, quando levanta uma vibração de amor próprio, canta, dança, faz as atividades que sempre amou, dá um abraço no gato, sorri mais, escuta coisa boa todo tempo. A gente fazendo isso já levanta uma vibração positiva. E pela lei da sintonia, afasta aquilo que é prejudicial, como era prejudicial os pensamentos e sentimentos que a gente decidiu abraçar. Porque muitas das vezes, não digo que seja o seu caso, mas muitas das vezes a gente veste assim o complexo de salvador da pátria. Quem salva é Deus. A gente quer ajudar Deus a salvar, a gente se torna instrumento afinado, harmonioso, de luz, que pela conduta veste os ensinamentos de Jesus, com desapego. Desapego sim. Ah, eu tenho desapego que fulano de tal termine bem a vida, porque vai depender do que ele decidir e do que ele plantar. O que eu não posso é ficar olhando para fora, como que o outro vai terminar, se o outro vai cair, você vai levantar, você vai ficar plantando o que não deve, enquanto eu mesma, não olhando para dentro, fico plantando o que não devo, deixando entrar no meu sistema de pensamento e sentimento aquilo que não deve entrar, é muito menos morar aí. Olha que coisa. Aí eu deixo, olho para fora, não olho para dentro. Meu barco afunda e eu preocupada com o barco dos outros não afundar. Não fui exemplo, não acendi minha luz. Às vezes só de você acender a luz o problema se resolve sozinho. A pessoa vê que não é por aí. Então vai fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem, aonde você foi colocado. Isso significa exatamente praticar o amor próprio,
fazer o que gosta, é confiar nos guias espirituais dos outros. Que é mais do que você sabe o que deve ser feito. Você sabe o que todo mundo tem que passar e deve passar. Para muitas pessoas, infelizmente, o maior professor é a dor. É o tempo desperdiçado. E aí elas mesmas começam a repensar o que é verdadeiramente benéfico ou beneficioso e o que não é. Né? Basta a gente muitas vezes sair do caminho, né? E aí a pessoa para de reverberar a treva, sair do caminho muitas das vezes e a gente fazer o que não está fazendo, acender a nossa luz. Muitas das pessoas não precisam que a gente corrija uma plantação indevida para ajudar elas a escapar do sofrimento. Só necessita de luz. Ai, que bom, né? Tudo isso. Acenda sua luz. Identifique na realidade onde você vive razões para sorrir. Recorde que todos temos espírito guia e que o espírito guia dos outros resolve muito melhor pela influência nos pensamentos e no sentimento o melhor caminho que cada um deve seguir. E você? Vá juntando estrelinhas com esses lembretes, com escutar a sua boa intuição que passa o seu guia espiritual. Vá juntando estrelinha, porque cada dia compete a cada um de nós brilhar mediante o problema. Como que diziam os outros, né? Aí nas literaturas do mundo. Diga ao problema que tenha um grande Deus. É não a Deus que tem um grande problema. E aí você já fica leve. Olha, eu tô leve, por quê? O problema tá aí, mas eu vou dizer ao problema que eu tenho um grande Deus. Eu lá vou pedir a Deus, dizer que eu tenho um grande problema. Nem maior que o meu guia espiritual é o problema, quanto mais maior que Deus. Então é só eu mudar a rádio que eu estou escutando. A partir de agora eu me sinto bem. Já resolvi metade do problema. Ah, mas eu não tenho razão. Não está encontrando, razão tem. Para se sentir bem. Tem. Decida. A partir de hoje eu me sinto bem. Quem se sente bem faz o quê? Faz o que gosta, faz o que é correto. Ocupa o tempo. E hospeda só bom pensamento. Chega o pensamento de vítima, opa, o que esse quer entrar na minha cabeça? Não vai entrar. Chega o pensamento que não tem saída, epa, para. Olha, você quer entrar na minha cabeça, né? E depois ir lá pro meu coração, não vou deixar. Porque eu tenho um grande Deus, eu tenho um grande espírito guia, o espírito guia seu está do lado. Pode ter certeza. Quando você senta, ele está ali de pé. Quando você está de pé, ele está ali sentado. Está aí na sua casa. Vai com você muitas vezes, né? Onde você tem que estar. Que faz sentido. Ele mandar para você um pensamento bom. Passar vitalidade. E quando você ignora tudo isso, não se beneficia de viver na correnteza do bem-estar. Fique bem, mas fique bem. Ah, não tenho, tem razão, sim. Como que eu fico bem, vó? Sorria. O corpo não sabe a diferença. Ah, ela está sorrindo, eu vou mandar. Como que dizer? Vou mandar aqui, liberar para ela hormônio
que gera o bem-estar. Eu não sei, ela está sorrindo, deve ser porque está tudo bem. Daí você começa a sintonizar com tudo aquilo que corresponde à preservação da sua saúde e, portanto, responsabilidade com o compromisso assumido de viver até o último dia em que foi programada a sua encarnação. Viu? Ai, que coisa boa. Tá aqui já dizendo ao meu guia que eu tenho que dar continuidade ao segmento com o qual a avó também se propôs, né? Você organiza seu dia. Cada dia, antes de ir dormir, você pergunta, eu fiz o melhor que eu podia? Não fiz, o que faltou? E renove o compromisso de amanhã ser melhor. Eu vou programar o meu dia com um monte de coisa. E assim não dá tempo de olhar, de me ocupar com aquilo que é trabalho de guia espiritual. Né? E todo mundo que cai, levanta. E aprende a não cair de novo. Muitas das vezes, com o melhor dos professores, que é a dor, uma vergonha social. E a gente, estando com saúde, brilhando a nossa luz, a gente ajuda muito mais do que qualquer outra maneira. E, sobretudo, ajuda muito mais do que quando veste a roupa de lagarta, no momento em que a gente já é borboleta. Bata suas asas, boba. Ai, vó, gostei. Ai, me animou. Agora eu vou. Ai, agora eu vou voar. Já rompeu os grilhões que estavam aqui amarrando o meu pé. Que como que eu fui boba, né? Era questão de visão, né? Questão de entendimento. Questão de vibração, questão de sentimento, questão de aplicação. De tudo aquilo que eu já sei do pouquinho. Aplicando um pouquinho de tudo que a gente já sabe, né? Já liberta a gente para ser tudo o que pode, com aquilo que conquistou já, né? Você, olha que interessante isso que o meu guia está falando. Quando você já se tornou borboleta, a espiritualidade quer que você esteja e faça as coisas que uma borboleta faz. Que esteja às 4 horas da tarde, onde uma borboleta estaria. Porque é lá que a espiritualidade está esperando você. É lá que a espiritualidade vai colocar alguém para olhar para você, para escutar você, para receber uma palavra sua, para receber uma ajuda sua, para poder enviar para os países pobres a luz que você está mantendo firme, para que aqueles governantes se deem conta que estão fazendo errado. Então, esteja onde te compete, porque lá é onde a espiritualidade precisa de você. Viu? Ai, que bom tudo isso, né? Ai, como que a avó gostou, né? Desse momento de reflexão, desse lembrete da alma. Eleve para a vida, viu? Nunca esqueça. Mantenha acesa a chama do amor próprio e verá como a compaixão e a misericórdia de Deus pavimentará o caminho dos mais necessitados. E graças a Deus. Então vá, daqui a pouco eu volto, viu? Você nem vai perceber. Anjo de luz que você é, sim, né? Ai, que coisa boa. Até daqui a pouco. Daqui a pouco eu volto. Ai, como que eu gostei, né?
desse lembrete da alma. Olha que interessante, né? Que eu aprendi aqui agora. Eu estava lendo, né? Que eu gosto. Você leia, viu? Leia sempre. Muita gente, às vezes, viveu uma coisa, né? Durante 40 anos. Escreveu ali, como que dizer, né? Numa folha de papel. Muitos conselhos que você nem precisa viver aqueles 40 anos para poder ter acesso a eles, e o outro precisou. E dividiu com você ali, tá na folha de papel, mas cadê a vontade para pegar, de levantar da cadeira, do conforto, da conveniência para ir lá e ler, né? A avó sempre aconselha vocês. O André Luiz passou pelo Chico Xavier 16 livros, dos quase 500 que ele escreveu, né? Mediunizado, olha. Falando sobre como que é a vida depois da morte, né? Para onde que a gente vai. Então, o propósito da encarnação, porque às vezes a gente quer ir para algum lugar e diz, como que é o tempo lá? Como que é as pessoas lá? Algum vai para o exterior, que língua fala lá? Como que se veste? Onde que eu vou ficar? E se planeja, não vai assim de olho fechado. Primeiro que nem vai, né? Porque tem que saber qual aeroporto, que hora, que avião pegar. Né? E você veja, todos nós, todos os dias, estamos nos aproximando, né? Da viagem mais importante da nossa vida, né? Da nossa existência, que é a passagem, né? Dessa para outra vida. É quanto se preocupa o que levar para lá, como chegar bem no destino, que destino almejar. Porque aquele que está indo para uma colônia de luz, está se preparando para essa grande viagem. Olha, aqui na Terra mesmo, já reúne os elementos necessários. Durante o dia, comporta-se com equidade, sabendo que as ocorrências da vida obedecem às leis da causalidade. Tem paciência, olha. Entende onde que cada um se encontra no grau evolutivo. Uma criança vai se comportar assim, não pode esperar que se comporte de outro jeito. Ai, vó, mas olha que já tem 40 anos na cara. Você veja, né? 40 anos na cara, meu Deus. E para diferentes assuntos, todos nós temos sim um grau de infantilidade. Quem é maior para julgar quem? Quem que é maior para julgar quem? Essa é minha indicação. Em algum tema ou alguma frente, a gente é adulto, né? Exemplo de dedicação e de sobriedade. Em outros, por fora, até podemos disfarçar ser bela viola, mas por dentro, pão bolorento ou vazio, porque não dedicou tempo para aquilo, só isso. Não quer dizer que a gente é menos filho de Deus. Tira do seu vocabulário esse amo, esse desamo. Jamais, isso nem merece estar lá, viu? Então, vamos todos fazer a viagem. Durante o dia, se prepare para ela. Que viagem
mais esplendorosa pode ser a sua. Se você aproveita os seus dias para pensar coisa boa, para sentir coisa boa, para consigo e para com os outros. Que viagem magnífica vai ser a sua, se durante cada dia você se desafia a encontrar e permanecer sendo a melhor versão de si mesma e de si mesmo, né? Olha. Você, olha, escute a vó Vicentina, você vai viajar. Aquele que vai viajar se ocupa com saber como chegar no destino e como chegar bem, né? Então, coloque na sua cabeça, a cada momento, a cada vez que bater o seu coração, eu com essa atitude estou reunindo elementos para fazer uma boa viagem na hora da minha passagem. É dessa forma, se não está, se corrija. Renove o compromisso de amanhã ser tudo o que pode ser. Identificar tudo que Deus te deu e daquilo fazer o melhor possível. Que coisa boa, né? Viver desse jeito. Quanta gente valoriza as pequenas coisas que são por si só neutras e dá a elas poder destrutivo, já seja alguma coisa que alguém falou, alguma pessoa que está fazendo questão de viver distante da luz que carrega. Faz cada barbaridade, né? Mas tudo isso é para dar oportunidade de você, que vem reunindo estrelinha, né? Oportunidade de brilhar. Olha, se não fosse assim, você não conheceria o Evangelho de Jesus. Nunca teria escutado os lembretes da alma da vó Vicentina. Então, vai reunindo estrelinha, tem que ter um propósito. E o propósito é de brilhar na hora da diversidade. E como que eu brilho, vó? Empregando o conhecimento afiançado, o conhecimento adquirido. E então você diz, a moral que me define, me instrui a agir perante essa situação com amor, com humildade, com tolerância e, sobretudo, com irrestrita confiança nos desígnios de Deus. Né? Olha, a viagem está chegando para todo mundo. E que viagem linda será essa, se cada dia você vai reunindo elementos para viajar bem, né? Viaje, olha, viaje bem. Vai se preparando desde hoje, na forma de selecionar bem aquilo que você fala, selecionar bem aquilo que você pensa, selecionar bem aquele tipo de sintonia ao qual você se abre, identificar um comportamento do outro que representa uma aprovação a ser superada de forma exemplar. Porque é isso que a gente deixa também, né? As pegadas de luz
que reverbera de um exemplo. Quando a gente expressa uma conduta que teve origem nos ensinamentos de Jesus, né? Ai, que bom isso, né? Para que serve ter religião se não é para você viver em harmonia com os irmãos, sobretudo com aqueles que mais necessitam de compreensão, né? E não esquece você, viu? Para todo problema tem uma solução. Deus não dá uma cruz para você maior do que você pode carregar. Não dá. Não, mas se você não faz isso com as pessoas, você não é injusto. Não é injusta com as pessoas, você acha que Deus vai ser com você? E olha, quanto mais dificuldade, mais oportunidade de reunir as estrelinhas conquistadas, você brilha, né? Quem brilha aqui, brilha do outro lado. Pode ter certeza. Então me chegou aqui, né? Eu estava lendo tudo, uma coisa bem interessante que eu quero compartilhar com você. E o que eu vou falar não sou eu que estou falando, sou eu que estou lendo, viu? O ódio tem 4 letras. E o amor também. Você vê, né? A mentira tem 7 letras. E a verdade também. Chorar tem 6 letras. E sorrir também. O mar tem 3 letras. E o bem também. Olha. E você vê, né? Como que se dissesse. Um tá ao seu alcance, o outro também. Não vem falar, é mais fácil fazer maldade do que fazer bondade, viu? Porque sempre aquilo que é mais fácil, pode ter certeza, é que você passou mais tempo naquela vibração e sintonia se treinando. Então, se é mais fácil fazer maldade, se treina na prática do bem e da caridade. Porque mais fácil é sempre aquilo que a gente decidiu investir dedicação em treinamento. Pode ter certeza disso, viu? Então pronto, é isso que eu queria passar um pouquinho, né, no dia de hoje, que dia abençoado. Para uns faz 5 graus, para outros 40, né? Você sabe que essa alteração tão grande da temperatura no planeta, e o nosso é de prova e expiação, mostra como que dizer, né? Oscilações emocionais dos seus habitantes. Você vai num planeta de luz, um planeta regenerado, e você não vê essas oscilações tão grandes de temperatura. Porque do coração daquela humanidade já reverbera equilíbrio íntimo que se reflete no planeta em que habitam, viu? Olha que é importante, né? A gente cada dia e, como que dizer, né? Apertando os parafusos surto na nossa estrutura. Faça isso, viu? Já nessa forma de ver isso, eu tinha um parafuso surto que eu não conseguia ter paciência, não conseguia ter humildade, nem tolerância, nem ver nas entrelinhas Deus agindo de maneira
a abençoar todos os circunstantes com suas respectivas provações, para que depois de ter reunido a estrelinha possa brilhar e somar para o seu espírito evolução, né? É para isso que está a reencarnação, né? Que Deus, como que dizer, né? Impõe a encarnação com o propósito de fazer a gente chegar à perfeição. Para uns é prova, né? Mas para outros é missão. E para outros ainda é expiação. Mas para todo mundo ele dá as condições. Dá. De aprender, de se melhorar, de dividir o tesouro e a luz que carrega, que todo mundo tem um tesouro, né? Na forma de falar, na forma de ser, na forma de esperar, na forma de ser bom exemplo, né? Num talento que é único que é teu. Deus fala, esse menino, essa menina carrega um tesouro único. Vamos ver se ela vai dividir com todos por onde passa. Seja você assim, viu? Não se apegue a nada. E até antes de morrer, espalhe tudo que você é, derramando luz por onde passa. Viu? Na graça de Deus. Então é isso que a avó queria passar hoje, né? Um pouquinho também aí pra você, viu? Então vá. Até daqui a pouco. Daqui a pouco eu volto, você nem vai perceber. Olha eu voltando aqui com a história do perdão, né? Quanta gente guarda mágoa, né? Ai, que se soubesse que não tá fazendo mal pro outro mais do que tá fazendo para si próprio, né? Não guardaria mágoa de ninguém. A mágoa é o resultado da equação que diz: eu não gostei do que fizeram comigo, né? Que representa dizer, né? Os outros deveriam ter sido perfeitos comigo, porque eu depositei confiança neles, porque a família, porque amigo, porque eu faria o mesmo no lugar. Tá errado. Quem tem que ser correto é a gente, não é os outros. E aonde a gente tem que ser, a gente não é. Sabendo que é certo fazer, a gente não faz. Exigir dos outros de fazer é hipocrisia. Ai, mas que fácil, né? Sempre a gente reclamando no lugar da vítima, justificando que foi mais feio que os outros fizeram, porque existiu confiança, porque existia laços, né? E a gente se esconde atrás da justificativa, como quer dizer, né? Ferido, associando, né? Essa escolha de interpretar aquela realidade, porque é uma escolha, né? De como você vai interpretar aquela realidade. E a gente associa essa escolha a que para fulano e cicrano não tem perdão. Pode ver. Muitas das vezes a pessoa já seguiu a vida dela, ela nem quer o seu perdão, ela nem imagina que você está bravo por causa disso, chateado. Ela fez o que achou certo fazer naquela hora. Se é no negócio, no negócio, se na relação, na relação. É a cabeça que ela tinha, ela se perdoou e foi para frente. Quem faz um erro, o primeiro passo é se perdoar, né? Porque se você ficar parado, como que você vai andar para frente, se educar e corrigir, né? Reunir força, se treinar, se educar e corrigir. Às vezes algum reconheceu, olha, eu fui errado com fulano, né? Ai, nunca mais vou repetir isso.
E daí a pessoa, ó, eu me perdoo, me renovo o compromisso de ser melhor, manhã, tudo. E a pessoa foi para frente, ajudou, como que dizer, né? Passou um para trás, mas ajudou 10. Olha. E ainda sente arrependimento de ter feito aquilo, mas se perdoou, reconheceu o erro e foi trabalhar para corrigir. E você vai ver o histórico energético daquela pessoa, como que dizem, né? Uma bondade cobre uma multidão de pecado. Está na Bíblia isso, então é sagrado. É um bom conselho, pelo menos a gente tem que admitir isso. Está na Bíblia. Está na Bíblia, na parte do ensinamento de Jesus, sobretudo, né? É um bom conselho, pode ter certeza. E aí a pessoa pegou de seguir o conselho de Jesus. Disse, uma bondade às vezes cobre uma multidão de pecados, sobretudo aqueles que se arrependeram do fundo do coração. Daí a pessoa a quem a versão do não perdoado. Olha como que são as coisas, né? A pessoa que interagiu com você, que você não perdoa, digamos que a versão 3 dela. Sabe o seu celular quando sai a versão 4 melhorada, versão 5 melhorada? Você ainda está de mágoa da versão 3 daquela pessoa? Meu Deus, quem está ultrapassado aí? Ah, mas se hoje ela é pior. Não se preocupe com os outros. Quem planta colhe, você também. Quem não tem que plantar o que é errado, sabendo o que é certo, é você e não é os outros. E a gente não tem assim um currículo, assim como quer dizer, eu posso tacar a primeira pedra porque não tenho pecado, nosso currículo tá feio. A gente tem que sempre orar e vigiar, no sentido também de ser polícia. Olha, ser policia, viu? Quando você viu desgostoso com o outro, pode ter certeza que você criou mais expectativa em que o outro seja a melhor versão de si mesmo do que você. Porque se você está trabalhando em ser a melhor versão, você já nem julga o outro. Você lembra, olha, a pessoa fez aquilo aquele dia, que versão que ela estava? Já nem sei. Perdi as contas porque não estou mais perto, não sei o esforço que ela colocou em se converter na versão melhorada de si mesma ou de si mesmo. Então pode ter certeza, 99% das pessoas que não perdoam está perdoando a versão antiga daquele com quem interagiu. E está julgando o outro, ainda que naquele assunto você seja melhor que aquela pessoa, em outros, talvez ela seja melhor que você. Em outros assuntos, com outras pessoas, você deixa a desejar. Às vezes até com você mesmo. Como que está o seu peso? Olha, barrigão. Olha o barrigão. Olha a farta de exercício, a farta de comer direitinho, farta de dormir direitinho, farta de estudo, né? Farta de manter o equilíbrio emocional, delegar uma tarefa pesada. Quantas coisas a gente deveria fazer de bom pra gente mesmo e não olha. Cuidado, Beatra, como que diz, né, no Evangelho. Vê o cisco no olho do outro quando tem trave no nosso. É desse jeito. Como que a gente descamba facinho, facinho, meu Deus. A farta de perdão, a mágoa guardada. É vaidade isso, é orgulho. Porque diz, eu tô por cima da carne seca, eu que fui a vítima. Você pode até estar certo, né? Passaram você para trás. Mas quem passou você para trás foi a versão 3 daquela pessoa, que já está na versão 7, na versão 18. Ela capaz já viu que estava errado, foi atrás de fazer benefício, né? Porque filho de Deus todos encarnados somos. E se devolveu o benefício para outro filho de Deus, perante Deus, como que dizer, né? Cumpriu a continha, né?
Ah, maltratou eu. Às vezes maltratou você, mas não tinha a intenção de fazer você se sentir mal. Era negócio. Negócio tem risco. E por isso requer inteligência. Requer que todos os envolvidos se reúnam em termos de exigência, de garantia. Né? Às vezes diz, oh, eu faço fiado para você. Está correndo risco, passa a perna no você. Foi por meio do negócio. Por falta de você criar os mecanismos de retenção de perda. Olha. E quanta gente reconhece isso? Que falta da parte que falta da parte dela, né? Falta da nossa parte. Que faltou, né? A precaução sim, para poder evitar o outro, de se fazer o esperto. E no negócio, infelizmente, né? As pessoas veem que o mais esperto sobrevive, né? Porque o Darwin falou, a lei da adaptação, que melhor se adapta e vê que só tem tubarão, né? Vai ser um tubarão. Vai comer os peixinhos. Ou os peixão que se faz peixinho, né? Porque dá uma distração, é passado para trás. E ninguém quer ser passado para trás, né? Só que no mundo, a pessoa não se importa de colocar treva no mundo. Ela se importa de ser passada para trás, ela não gosta. Mas ela não está nem aí se com a atitude dela, com os pensamentos e com o sentimento dela, ela deposita treva no mundo. Só que o que ela não entende é que, ao ser menos do que pode ser, ao não perdoar, ao ficar magoada, ela coloca treva no mundo, que faz que as pessoas tropecem, e tropecem, e tropecem, e uma hora tropeça nela. Tropeça nela no sentido de, sem querer fazer maldade para ela, numa relação, ela sai perdendo. É algum que vem e rouba, é algum que fala por trás, é algum que diminui, é algum que faz trapaça. Então não adianta a gente ficar contra o mal que se expressa por pessoa A ou pessoa B, ou versão de pessoa 3, versão 4 daquela pessoa. Não adianta nada. Porque no escuro, muita gente acha certo aquilo que não é certo. Você veja, né? E quem que gosta? Você olha assim, a pessoa está fazendo o que é errado. Às vezes, para com alguém que você mesmo ama, ou contra você, né? Que você mais ama. Cada um tem que amar muito a si próprio, né? E amar os outros. Mas amar a si próprio, da pessoa fazer alguma coisa contra você, daí você acha que ela não deveria ter feito. Mas se ela está no escuro, como que ela não vai tropeçar? Me diga só. Isso não vai modificar. Você pode ficar com mágoa quanto for daquela pessoa. Logo, logo, abre seus olhos, que vem outro. E numa relação de negócio, passa você para trás. Pode até ser familiar, pode até ser amigo, meu Deus. Porque o problema não é a pessoa, é a falta de clareza dela. E não está claro, ela não tem clareza. Se não está claro, uma pessoa não tem clareza. Entende o que a avó está falando? Então esquece de mágoa, viu? Esquece. Porque você imagina, o bebê, quando ele cai, você fala, tá na idade de cair. Você não vai lá e xingar ele, bater nele, deixar ele de castigo, tira a comida dele, deixa ele sem água. Ai, vó, pelo amor de Deus, eu nem penso nisso. E por que que uma pessoa que está andando no escuro tropeça, ou você quer odiar ela, ou você falta de perdão com ela, ou você diz que ela que é o problema? Acende a luz que você vê que ela não tropeça mais. Acende a luz que você vê que ela não vê mais correto fazer o que é errado. E a avó também vai dar um conselho, né? Para todo mundo que tem uma religião, que ama a sua religião, sobretudo que conhece as escrituras sagradas, não adianta você chegar para a pessoa que está na escura e dizer
Jesus ensinou a amar, Jesus ensinou não sei o quê, você siga as escrituras, porque desse jeito você vai terminar no inferno, ou pô, espírita, né? No umbral, e tudo não adianta. Porque vai entrar por um ouvido, vai sair pelo outro ouvido. Né? Então como é que resolve você? Não tem que querer resolver a vida dos outros. Porque é a nossa que está funcionando de um jeito onde não está colocando luz no mundo. Vai lá, na sua ferida, lava bem ela. Vai no médico, o médico vai ensinar você tudo o que tem que fazer, deixa ela fechadinha e cura a sua ferida. Aí você começa a amar o próximo, tolerar, levar, ter amor, humildade, paciência. Ah, mas não vou falar. Falar, vai falar. Se sente no coração de falar, fala. É até bom falar porque aconselha o outro. Só que se é familiar, se é uma pessoa que você ama, se é um amigo querido, quando você fala com pesar no coração. Você deixa de ser aquela pessoa tão assim, como que dizer, jovial, alegre. Sua vida já não é mais 100%. Tem um problema ali na sua vida agora. Qual que é? Ah, é o meu familiar que não perdoa o outro, é minha amiga que não perdoa a mãe, ou o meu tio que não perdoa o meu outro tio, ou o meu tio que não perdoa o meu pai. Olha, minha irmã que não perdoa o meu irmão. Olha, sempre tem. Ainda mais se você já entendeu que perdoar é amar você mesmo, não é? Não tem nada a ver com amar ou não amar o outro. Quando você não perdoa, você desama, você não está desamando o outro. Desamou-se duas vezes. Por quê? Foi menos do que podia e porque não colocou luz no mundo. Vai ter mais gente que vai tropeçar. E vai cair em cima de você. E você não vai gostar. Porque isso não se faz, porque não me devem roubar, comigo não se fala assim, que falta de paciência, esse mundo está virado dos avés. Sempre vai ter alguém tropeçando e vai cair no céu. E às vezes até atrapalhar um pouquinho a sua jornada, né? Para chegar na meta que você determinou e que você vale a pena. Olha. Desse jeito, meu Deus. Você veja, né? Então, então eu sei que Jesus ensinou a perdoar. Eu não vou falar para o outro que não está perdoando, que deve perdoar. Fala. Fala 70 vezes, 7 vezes o que é correto, meu Deus. E depois de falar com a boca, fala com os exemplos. E ao falar com a boca e com os exemplos, não se sinta mal. Que a pessoa decidiu ir por um caminho aonde o melhor professor é a dor. Você veja só. Porque todos somos espíritos imortais e ninguém fica no umbral eternamente. Porque o inferno não existe. O inferno é a resistência de uma pessoa de admitir, olha só, que ela mesma se colocou ali e um espírito que ela mantém de protelar a necessidade de recomeçar, assumir as responsabilidades pelo erro e ir atrás de vestir a predisposição de consertar, de corrigir. Ela muda a vibração e sai daquele estado de espírito umbralino, infernal. O inferno não é eterno. Porque se fosse, Deus seria injusto. Separaria pais e filhos, um pai e um filho que se ama muito, um vai para o céu, outro vai para o inferno. Não tem sentido isso. A pessoa vai, depois da morte, se reunir em ilhas vibratórias onde ela tem sintonia. Até que ela diga, não sou mais vítima, eu que plantei o que eu estou colhendo, eu errei, aonde eu errei, eu vou trabalhar para corrigir.
Eu me perdoo. E perdoar os outros não precisa você perdoar os outros. Ou porque os outros, olha, os outros tá vivendo a vida deles. Se você perdoar, se você não perdoar, é você que sofre com isso, não são os outros. Ninguém precisa do seu perdão. Mas você precisa deixar de ficar magoado com os outros para sair da estagnação. Olha, que densifica o espírito, ou seja, deixa ele pesado, vibratoriamente e, como quer dizer, né? Rebaixa ele para a sintonia do umbral, né? Da onde as pessoas às vezes chamam de inferno, né? Então, quando você que está querendo ajudar o outro, sentindo o coração de falha, fale. Mas não envolva sentimento negativo. Porque quando você faz isso, você também não está dando exemplo de restrita confiança nos desígnios de Deus e não está tendo isso. Não está. Porque quem irrestritamente confia nos desígnios de Deus sabe que para todos será dado uma e outra vez oportunidade de colocar a mão na consciência, reconhecer os erros, ter predisposição de recomeçar, levantar e andar naquela direção de corrigir os erros e recomeçar. Às vezes, recomeçar os estudos numa colônia espiritual, né? E de lá reencarnar. Às vezes, reencarnar direto. Tudo segundo o que a justiça divina determina, né? Que vai estar sempre de acordo com a sua plantação. Então, a avó vai terminar esse áudio dizendo a você: quem tem mágoa, perdoe. Perdoe porque quando você perdoa, você está amando você mesmo. Quem não perdoa os outros, não está fazendo mal para o outro. O outro, às vezes, nem entende o grau de, como quer dizer, de dor que você sentiu com aquilo que fez. Às vezes, o que o outro fez por imperícia própria, falta de educação, falta de empatia, porque não se colocou no seu sapato. Até hoje não se coloca no seu sapato. Mas não quis magoar você e nem que você ficasse mal. E às vezes até hoje não sabe o grau que você sentiu dor com aquilo que o outro fez. Mas você sentiu a dor, você guardou a dor e guarda ela até hoje. Para quem que você está fazendo mal para o outro que não é? Porque o outro, às vezes, ele até quis fazer maldade, até conseguiu fazer maldade, mas passou 2 dias, 7 meses, já se arrependeu, já se tornou uma versão melhorada e foi fazer bondade para outras 1000 pessoas. E você, se martirizando, continuou a maldade que ele já deixou de fazer por você. Quando não se amou, quando guardou mágoa e continuou não se amando e continuou não guardando, ou seja, e continuou guardando mágoa. Olha o problema, meu Deus. O outro fez o mal por você, virou as costas, se arrependeu e foi fazer bondade para 100.000 pessoas. Para 100 ou para 1000 pessoas. Quando ele parou de fazer mal por você, e você não gostou que ele fez mal por você, antes de fazer o bem por você continuou o que ele começou. Porque quem guarda mágoa está fazendo mal para si próprio. Né? E aí como é que fica? Você me diga só. Preso numa memória, porque é memória, né? Preso naquela memória, na profundidade da dor que você sentiu pela interpretação que você fez daquela realidade. Porque o outro podia ter passado você para trás do mesmo jeito. E você ter pensado diferente, levado na esportiva. Você que é inteligente diria, olha, quem planta colhe, pode roubar eu quanto que você quiser. Eu recomeço, porque eu sou trabalhador. E aí, se eu terminar com nada, que quão peso vai ter na sua consciência?
mas eu vou me esforçar. E eu não vou terminar com nada, não. Porque não é a primeira vez que eu recomeço em algum tipo de situação. Eu dou a volta por cima e você vê, né? A maioria das pessoas hoje que guarda mágoa de pai, de parente, de coisa que fizeram contra elas no passado. A maioria dessas pessoas que guarda mágoa tem uma casa, tem um lugar para morar, tem comida para comer. Tem pelo menos uma pessoa que ama ou já amou ela. E que de lá do céu, e que de lá do mundo espiritual, com certeza, ora por ela e manda pensamento positivo, manda muito amor para ela, mas ela quer focar no que o outro fez contra ela lá nos anos de 1900 e bolinha, quando o outro estava ainda na versão 3.2. Olha, não faz sentido, né? Então deixa você para lá, viu? Se você é a pessoa que guardou mágoa até antes de escutar esse áudio, já não guarde mais. Porque está faltando de amor consigo mesma. Isso limita a sua capacidade de colocar a luz no mundo, de ser a diferença que você quer ver no mundo. Mas mais do que isso, quando você fica com mágoa do que fizeram contra você no passado, você mantém a maldade que o outro começou. E como aquela pessoa só fez maldade por você naquele dia, ou naquele mês, ou naquele ano, e você continuou por muitos anos, e até hoje, você fez mais maldade por você do que a outra pessoa. Então, que situação, né? De ser o seu algoz, é ser um algoz de si próprio, pior que aquele contra quem você sente mágoa. Que cara de pau, né? Cara de pau. Imagina, alguém vem e faz uma maldade um dia. Daí o outro vem e faz maldade 10 anos contra você. Daí você sente mágoa de quem veio e fez maldade um dia. Do outro que fica fazendo. Você não sente mágoa, você não quer conversar com ele, não quer falar para ele, para de continuar fazendo maldade para mim. Que o outro veio e fez maldade um dia. Mas você está me fazendo já faz 10 anos. Esse é você mesmo que está fazendo mal. Você mesmo. Por guardar mágoa. Descontinua isso imediatamente, viu? Só porque se precisa de razão, faz porque é inteligente fazer. Mas a razão verdadeira é que liberta você para seguir com menos um peso nas costas. Porque pesa, viu? Pesa. Pesa na consciência também, porque imagine, você está podendo ser uma versão melhorada e ficar presa na versão de quantos anos já passou, meu Deus. E tem gente que você tem mágoa já não tem que interagir com elas, né? Mas a mágoa tá lá. E você interage com ela na sua cabeça, então elas nunca tão longe. Olha, há alguns que fez algo que você não gostou. Olha o problema, né? Como a gente é vaidoso e orgulhoso. Os outros fazem coisa pra gente, a gente não gosta. Mas você não é príncipe nem princesa. E quando alguém faz uma coisa contra a gente deve pensar, eu ensinei aquela pessoa como agir comigo, como falar comigo. Quando ela fez a maldade, eu fui lá e expliquei para ela o que você está fazendo a maldade não se deve fazer. Você agiu fora do contrato. E eu me pergunto, eu criei mecanismo para caso a outra pessoa agisse fora do contrato, eu tomar providência para reaver o que de mim ela se aventurou de tirar? Não, então eu participei indiretamente de tudo isso acontecer.
E se você não participou, e você se acredita ser a vítima da vítima da vítima, pode ter certeza. Hoje você é um espírito encarnado, colhendo muitas vezes o fruto de vidas passadas. Algum dia alguém fez algo indizível contra você. Mas já passou. Deixa que Deus dê a cada um segundo suas obras. Quem planta, colhe. Quem planta maldade, olha, tá lá no caderninho da justiça divina. O que fez, quando fez, por que fez, que não deveria ter feito. Ninguém tem que fazer justiça com a própria mão. Porque de odiar um filho de Deus, a gente não é melhor que ele. Ah, mas ele fez uma coisa muito feia. E o que você fez na vida passada? E que diferente você é, que você pode fazer uma coisa bonita agora. Não está fazendo outra coisa feia. Ah, mas a dele é muito feia. Feio por feio, o que é feio. Né? Bota todo mundo debaixo da mesma frequência vibratória, debaixo do mesmo teto, dentro da mesma sacola. Se é diferente, sim, vó, eu sou um espírito nobre, então perdoe. Ah, mas ele não merece. Não é ele que merece, é você que merece. Porque quando você perdoa os outros, você está amando a si, não está amando o outro. Porque o outro é ele que tem que ver se ele vai amar ele ou não. Você perdoando contra aquilo que ele fez, recomeçando e indo atrás de corrigir o erro. Ah, mas ele tem que vir pedir perdão para mim para corrigir o erro. Você não é príncipe. Você não é perfeito também. Imagine quanta pessoa pode ter se sentido magoada com alguma coisa que você fez. Como que você vai adivinhar todo mundo e com que profundidade se sentir humilhados com aquilo que você fez? Importa que no seu coração não tinha intenção de ferir essas pessoas. E se tinha, cometeu erro. Então, você perdoou, renovou o compromisso de não repetir o erro e pediu a Deus que desse a oportunidade de pagar. O pagamento compete a Deus, o como e o quando. Não aquele que se sentiu magoado com a atitude de alguém, esperando ressarcimento daquele que te magoou. Porque isso é permanecer no passado. Isso é se amar menos do que o outro te amou. E não é do outro o papel de amar a gente, né? Mais do que a gente mesmo, não é. O papel de amar a gente é nosso. Muito mais do que qualquer pessoa. E se você não se ama, que é hipocrisia esperar o outro te amar. Se não amou no passado, ah, ele deveria. Você também deveria muita coisa. Vai fazer o que você deveria. Porque é só isso que falta para sua vida melhorar. E uma vida que é ruim não tá, hein? Olha, como a gente é mal agradecido, né? Um dia sofremos uma maldade de alguém, já faz 10 anos. Mas hoje temos que vestir, temos que comer. Tem gente à nossa volta que ama a gente, que vê a gente bem. Mas a gente continua maldade, que dizemos que os outros fez pra gente. Incongruente isso, né? Pode parar com isso. Vamos. Lembre, falei que ia terminar, né? Agora eu vou terminar esse encontrinho, né? Esse lembrete da alma, vou dizendo que o perdão liberta a gente mesmo da afinidade da existência na vibração negativa. Faz a gente deixar de ser aquele que continua a maldade que alguém começou. O perdão não é o outro que precisa.
É a gente que merece. Então, quando a sua mente disser, fique magoada, olha o que o outro fez, você fala para ela. Isso vai representar algo positivo para minha vida? Vai empatar ou vai ser negativo? E a mente não pode mentir, né? Ela fala, quando muito vai empatar. Daí você diz, obrigado, eu sei fazer continha. Eu quero, a partir de hoje, avançar. Progredir. Então, para progredir tem que ser um positivo todo dia, né? Um hoje, um passo hoje, outro amanhã, outro depois da manhã. Você veja. Então, tira da sua cabeça que ao não perdoar, é o outro que está perdendo. Né? Como que ninguém é bobo de dar uma martelada no próprio dedo. Não faça isso. E se alguém disser, não faça isso, porque se você ficar fazendo isso, você vai para o inferno. E você tiver a atitude de ouvir, deixar entrar por um ouvido e sair por outro, pode ter certeza que você está achando que é inteligente, fazer o que não deve. Está plantando, vai colher. Assim como que dizer, né? Andar rápido de caminhão, numa descida escorregadia, às vezes com uma carga bem grande, né? Ou entra naqueles momentos que sabe que se fizer uma manobra equivocada, o caminhão vai tombar. Vem um motorista mais experiente porque leu, né? As escrituras sagradas, ele fala, olha, vai por aí que você vai tombar. Você já foi inteligente em algum assunto para dar conselho para alguém. E viu que a pessoa não escutou e o caminhão dela terminou no asfalto. Então, sempre se coloque com humildade na posição daquele que escuta um conselho. E se você vai aplicar aquele conselho ou não, não importa. Receba o conselho. E permita que ele faça parte dos seus cálculos. Vou calcular aqui, vamos ver se esse conselho é bom. Não precisa você ir comendo o conselho dos outros, botando para dentro, porque tem conselho que dá indigestão na gente. Mas tem conselho que é bom, viu? Ajuda a gente a não capotar o nosso caminhão, né? Do tempo bem investido. E você preste atenção que você não sabe tudo de todos os assuntos. E Deus, muitas das vezes, manda um conselho de uma maneira muito inesperada, às vezes de alguém muito próximo, às vezes de alguém distante, mas o conselho sempre chega, porque o amor gosta de circular. De um coração que ama para outro que é amado. Ai, que lindo tudo isso, né? E se você recebeu um conselho é porque você é um coração amado, viu? Que é fabuloso isso, né? É Deus Pai Todo-Poderoso, constantemente agindo com misericórdia para com cada uma de suas criaturas, né? Na graça de Deus. Ai, gostei, viu? Que encontro esse, né? Fez a gente, olha, dar uma chacoalhada nessa poeira, né? Vamos deixar de ser aquele que continua a maldade que os outros fez pra gente, né? E vamos reconsiderar se é realmente inteligente guardar mágoa.
E você vai chegar na conclusão de que não é nem um pouco nada inteligente, mas nada. Mas, vó, eu posso provar que é errado o que fez. Vai atrás de olhar aquilo que você fez. É que você nem precisa provar, você já sabe que é errado. Admita que não está na condição de jogar pedra. Mas eu sofri. Todo sofrimento pode ser abreviado quando a gente deixa de ser aquele que continua o mal que o outro começou. Viu? E guardar mágoa sempre equivale a continuar o mal que o outro começou. Esse outro nem intenção teve, foi a gente mesmo, que podendo interpretar de outra forma, levar na esportiva, ou reconhecer a parte que a gente tem em deixar aquilo acontecer, ou de não corrigir quando poderia, né? Antes da gente. Porque a gente sempre tem parte, né? De alguma forma, quando não é uma criança, quando não é um ato indizível, né? Mas quando é negócio, ou a gente não prestou atenção, ou a gente confiou quando não deveria, ou não criou um plano B. E aí, o pior que a gente pode fazer é viver no passado, ou odiar uma pessoa que já nem existe mais naquela versão. Já é outra pessoa. Capaz de até já estar até muito mais próximo de Jesus. Aonde a gente deveria estar, né? Pensando coisa boa, sentindo coisa boa, amando quem nos ama e dedicando a nós mesmos, no sentido de expandir o treinamento, né? Psicológico, emocional, você veja, de conhecimento, de profundidade moral, espiritual, tudo isso nos espera, viu? Então, ame a si próprio, mas muito, viu? E pode ter certeza, é um cálculo muito errado. Achar que quando guarda mágoa, quem perde é o outro. É até infantil um pouco, pode ter certeza. Mas pronto, você já corrigiu isso no ser, né? Agora é olhar para o passado e agradecer a Deus pelas lições recebidas. E no presente, ser a melhor versão de si próprio, de si própria, viu? E você não vá, olha, como que a gente é, né? A gente diz, a pessoa não foi a melhor versão que ela podia ter sido quando falou comigo, quando fez isso, quando fez aquilo. E no final do dia, a gente não coloca a mão na consciência, no esforço do autoconhecimento, para se perguntar, pelo menos se perguntar, será que eu fui tanto que espero dos outros? Não foi. É difícil alguém que faz tudo o que pode num dia, viu? Então, se não fez, o caminho é eu me perdoo, mas renova o compromisso de amanhã ser melhor. Porque é muito fácil se perdoar e continuar sendo. Amanhã, por fora, a mesma bela viola, mas por dentro, o mesmo pão bolorento. Viu? Tem que ser perdão com a sinceridade e honestidade de renovar o compromisso e amanhã ser melhor. Viu? Esquece os outros. A gente está aqui para se conhecer. E se conhecendo, se amar mais. E deixar de ser, sobretudo deixar de ser, né? O próprio algoz. Que é bom ter saúde, né?
É quando farta a saúde que a gente se dá conta, né? Como ela é valiosa. É quanto a gente se sente bem tendo saúde. Então não vai estragar com ela. Não estrague com a sua saúde. Guardar mágoa também é estragar com a sua saúde. Viu? Na graça de Deus. Fique bem, mas fique bem mesmo, viu? Esquece, ninguém vai lá se ocupar com você estar feliz, com você ter saúde. Sobretudo se você mesmo não faz isso. Você não se valoriza, porque quer que venha outro e valorize você. É você que tem que se valorizar, meu neto. É você que tem que se valorizar, minha neta. E o outro que não te valoriza, às vezes nem ele se valoriza, nem ela se valoriza. Então, não espere que quem não se valoriza venha valorizar você. Viu? É hipocrisia isso, é infantilidade isso. E você já é grande, viu? Valorize você mesmo. E aí você vai ver que não vai fazer falta se os outros te valorizam, te respeitam, não te respeitam. Te manda zap zap, não te manda zap zap. Te manda um pedido de perdão, não te manda um pedido de perdão. Ou você se valoriza. Se você valoriza, não vai deixar a si mesmo ficar para baixo. Não vai. Não, 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 não. Viu? Pode ter certeza. Então vá. Ai, gostei, viu? Que encontro esse, né? Mais maravilhoso. Na graça de Deus. Viu? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nas minhas ações, nas suas ações, nos meus pensamentos, nos seus pensamentos e nos nossos sentimentos, viu? E para sempre seja louvado, né? Na forma em que a gente se esforça para identificar a incongruência na nossa leitura da realidade. E no final de cada dia, botar a mão na consciência, se perguntando: fiz o melhor que eu podia onde eu fui colocado, com as ferramentas que eu tinha? Não fiz. Então renovo o compromisso de amanhã fazer, depois de me perdoar. Né? Ai, que mais maravilhoso é esse ponto onde a gente tem a oportunidade, né, de deixar de ser aquele que continua amargado, que lá atrás alguém, muitas vezes desapercebidamente, começou, né? E nem que seja esse alguém a gente, né? Com uma leitura equivocada daquilo que o outro fez, uma leitura exagerada daquilo que o outro fez. Ou falta de amor próprio, né? Quando não perdoou. Na graça de Deus. Ai, gostei. Ai, como que é bom, né? A gente conversar de coisa boa. Isso ativa a nossa espiritualidade e ilumina a nossa alma, né? Então vá. Até daqui a pouco. Daqui a pouco eu volto com mais lembrete da alma para você. Lembretes da alma, né? Com a vó Vicentina, que sou eu, né? Que coisa boa. Beijo, beijo pra você. Tchau.